Eu quero compartilhar com vocês, quero que abram a Bíblia em Gênesis capítulo 28, versículo 20 a 22. Gênesis 28, 20 a 22. Então Jacó fez um voto, dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus ou casa de Deus. E de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Amém? Bom, esta semana foi uma semana maravilhosa na presença do Senhor, podendo ouvir a sua voz. E algumas lutas, algumas batalhas que nós enfrentamos durante esse tempo de pandemia, outras batalhas que já vêm se arrastando já há alguns anos, sonhos, projetos para meus, seus, e nós estamos orando e nada acontece. E dizemos: estamos orando, estou orando, e nada acontece. Passam-se décadas e nada acontece. Então alguém chega e diz: eu não estou entendendo por que Deus não me responde, porque nada acontece. E chegamos a um ponto, às vezes tem pessoas que chegam a um ponto de não mais falar e deixam de orar, com medo, com receio de importunar Deus. No sentido positivo, Deus é o único que pode ser importunado por todos. Então essa semana, orando, apresentando diante de Deus algumas lutas, algumas batalhas, adversidades, sonhos, o Espírito Santo falou no meu coração: voto. Quando ele falou no meu coração voto, eu fiquei meditando, pensando: que voto? O que eu vou fazer? Então aí segunda-feira eu estava conversando com o pastor Gustavo, o meu pastor Ortega, né? E aí conversamos. E o Espírito Santo me disse: pergunte a ele como ele maneja o voto. Porque é um princípio bíblico que as igrejas no Brasil não usam. E é bíblico. Não é da lei. É bíblico. A lei está na Bíblia e o Novo Testamento é a lei descoberta. A lei diz: não adulterarás. O Novo Testamento diz o quê? Não adulterarás. O Antigo Testamento diz: não dirás falso testemunho. O Novo Testamento diz o quê? Não dirás falso testemunho. O Antigo Testamento diz: não mentirás. O Novo Testamento também. O Antigo Testamento diz: sede santos porque eu sou. Aí você vai para o Novo Testamento e diz o quê? Sede santos porque eu sou santo. Então às vezes as pessoas elas fazem uma separação da Bíblia, como se o Deus do Antigo Testamento fosse diferente do Deus do Novo Testamento. E tudo que está na Bíblia é para a nossa edificação, para a nossa vida. A diferença é que nós não vivemos pela lei, porque pela lei, quem viver pela lei será julgado. Nós vivemos pela graça, porque o Antigo Testamento se cumpriu em Cristo. Nós cremos que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi o sacrifício suficiente para perdoar os nossos pecados, para nos purificar de toda a injustiça. Mas pelo fato de termos sido perdoados,
não nos isenta de descobrirmos o que a Bíblia nos ensina. Muito pelo contrário, nós temos que mergulhar na Sagrada Escritura. E um grande mal que os crentes fazem a si mesmos é não lerem a Bíblia. É não terem tempo para ler a Bíblia, mas tem tempo para o WhatsApp, tem tempo para o Facebook, tem tempo para a novela, tem tempo para tudo. Tem tempo para o trabalho, mas não tem tempo para meditar. Não reserva essa parte, esse momento em que você será alimentado, tocado, ministrado. Virá uma inspiração do Espírito de Deus e te dirá o que fazer. E se Ele te diz o que fazer, você ganhou o seu dia. Talvez você tenha ganho o seu ano. Talvez você tenha entrado em uma nova história. E tudo que precisamos é ouvi-lo. Então eu fui estudar. E o pastor me ensinou como eu deveria fazer. Perguntei a ele como ele faz. Então vejam só, no hebraico nós temos duas palavras para o voto. A palavra voto é nader e neder. Eu quero falar sobre do nadar. Desculpa, é nadar e neder. Nadar significa promessas feitas a Deus. Então voto para o judeu e para as comunidades religiosas da época era o que? Eram o que hoje as religiões falam de promessas. Faça uma promessa, faça uma promessa, faça uma promessa. Então o voto é uma promessa que você faz a Deus. Um voto é um juramento. Por isso que a Bíblia diz em Eclesiastes, se você votar, é melhor cumprir. Porque se não vai cumprir, é melhor não votar. Mas muitas pessoas leem esse texto de Eclesiastes e ficam com medo. Porque não lhes chegou ao Espírito a revelação do poder do voto. Há um poder destravador. Nós precisamos entender, e não é só entender na razão, entender dentro do nosso espírito, porque nós temos que agir por fé. Então voto é um juramento, é um compromisso que fazemos com Deus. Foi isso que Jacó fez. Jacó fez um compromisso, Jacó fez um juramento. E esse compromisso é uma transação qualquer, porque é voluntário. Não tem um mandamento. E o que me alegra é que nós vemos votos antes dos 10 mandamentos. Porque é uma ação voluntária. Então qualquer transação entre o homem e Deus, exatamente por ser voluntário. E quando alguém faz um voto, pode dedicar. Como eu posso fazer esse voto? Eu posso dedicar a mim mesmo. Então, Senhor, eu me dedico para Ti. Enquanto eu viver, eu vou pregar o Evangelho. Enquanto eu viver, eu vou orar todos os dias. Minha vida está consagrada para o Teu serviço. Isso é um voto. Se você não fez ainda, esse é um voto maravilhoso. Faça, diga a Ele que nunca vai deixar de pregar o Evangelho. E nem vai deixar de servi-lo nunca mais. Não vai relaxar no serviço. Nesse voto você pode apresentar diante de Deus alguma coisa valiosa. Quando você vai ver o que os judeus apresentavam, era o que era valioso. É o que era valioso. Eu já falei aqui. Eu já investi, né, no meu próprio ministério 2 carros. Um voto. Um valor de um carro é um valor valioso. E é precioso para Deus. Quando você dá algo valioso. Quando nós fazemos votos, Deus vê. Eu quero mostrar a você daqui a pouco que Deus vê. Deus vê quando você faz um voto. Então eu tenho um propósito no meu coração. Todas as vezes que eu entro em Bogotá e participo daquele congresso, eu volto sem nenhum dólar.
tudo eu deixo ali. Porque o que eu recebi ali é mais do que eu posso trazer em dinheiro. Eu tenho votos com Deus de entregar uma quantia mensal, um valor precioso. Não são R$2, não é precioso. É precioso para quem não tem, né? Mas eu estou falando para pessoas que creem e para irmãos que Deus tem sustentado. Deus tem te sustentado. Amém? E essa coisa valiosa pode ser um bem, mas geralmente nós vemos na Bíblia transações financeiras. No livro de Jó, ele faz, quando fala sobre Jó, ele acusa Jó de ter feito uma promessa e não ter cumprido. E aquele contexto fala exatamente de uma promessa financeira. Tu prometeste e não cumpriste, e por isto roubaste a roupa de quem não tinha. Olha que interessante. Provérbios também fala de transações financeiras entre o homem e Deus. Eclesiastes, Salomão falou de diversos conceitos. Do seu avaliar, ele fala sobre a vida humana. Ele vai dizer tudo é vaidade, tudo é vaidade, tudo é vaidade. E no final ele mostra que há uma relação entre o homem e Deus. Tudo que é seu, na verdade foi Ele quem te deu. Essa prática de votos era uma prática constante, não era uma prática rara. Não era algo que alguém fazia uma vez por ano, não era algo que alguém fazia a cada 2 anos. Era uma prática constante, uma prática frequente entre os israelitas. Alguns estudiosos dizem que naquela região, nos povos pagãos, esses povos tinham votos com os deuses de mentira. Eles faziam voto a seus deuses. Por exemplo, os filisteus faziam votos a Dagon. Então, por ser uma prática constante, frequente e voluntária, porque é uma decisão pessoal, Deus pode lhe inspirar, alguém pode lhe inspirar, a história de alguém pode lhe inspirar, o testemunho de alguém pode lhe inspirar, mas ninguém pode fazer um voto por você. O que você tem que fazer? Alguém pode fazer um voto para você ser livre, para você ser curado, mas é a pessoa que decidiu fazer esse voto por você. É uma decisão pessoal, atendendo a necessidade que você tem. E eu creio que pelo fato de no tempo dos israelitas, e hoje nós não temos essa revelação, e por ser voluntário e não ser um mandamento, porque nós atentamos mais para os mandamentos. Quando você olha para a palavra de Deus, seus olhos focam nos mandamentos. Embora tenhamos aqui as promessas e olhemos para as promessas, focamos no mandamento, porque não queremos entristecer o coração de Deus. Queremos obedecer. E o voto não é um mandamento, então passa despercebido, porque é voluntário, mas é um princípio desatador. É poderoso. Então, por não conhecermos o poder do voto diante de Deus, vivemos sem voto. Quando eu conversava com o pastor Ortega, ele disse: eu, todo dia que vou ao meu lugar secreto, eu levo uma semente, uma oferta. Rapaz, eu tenho 28 anos de evangelho. Eu nunca ouvi um pastor dizer que todo dia que vai ao lugar secreto, todo dia leva uma oferta para Deus. Eu fiquei chocado. Meu Deus do céu. Eu achava que conhecia meu pastor, que eu considero como um louco de festa. Ontem eu descobri que ele é louco ao quadrado.
todo dia ele leva uma semente. Ali ele apresenta votos no lugar secreto. Eu fiquei, rapaz, eu tenho que entrar nessa rota. Quando foi ontem, eu estava no altar, o Senhor me lembrou. Você lembra que o seu pastor, todos os dias que vai ao lugar secreto, leva uma oferta, faz votos, você se lembra? E aí? Esse aí que eu vou trazer a minha oferta. Me levantei, fui lá, peguei uma cédula. Eu disse, aqui é um voto. Não é aquele voto que eu tenho com o Senhor mensal, não. Aqui é um voto do lugar secreto, Senhor. Eu estou apresentando na tua presença. Estendi a mão, botei a outra. Isso aqui está a minha semente. Esse voto vai para isso. Dei destino. Você tem que estar destino. O voto pode envolver sua vida. Quando nós entendemos o poder de um voto, Jacó fez o voto, e ele fez o voto e envolveu a vida dele, o projeto da vida dele, o sonho da vida dele. Ele estava sem nada em luz. Ele parou para descansar, o travesseiro dele foi uma pedra. Não esqueça que ele saiu da sua casa fugido. Então, quando Jacó fez um voto, ele olhou para a vida dele, o futuro dele. O voto pode envolver sua vida espiritual. Então eu tinha, por exemplo, nos primeiros anos da minha caminhada com o Senhor, eu tinha um voto de 30 minutos. Eu tinha que me acordar de madrugada e orar no mínimo 30 minutos. Todos os dias. Não era um dia só. Todos os dias. Todos os dias são todos os dias. Eu cheguei a ler 35 capítulos da Bíblia por dia. Isaías e Jeremias e Ezequiel para mim foi o mesmo que água. Sua vida espiritual. Você pode fazer um voto e dizer, Senhor, eu lerei o Novo Testamento nos próximos 5 meses. Aí você vai fazer a contagem dos dias, quantos dias terá nos 5 meses, e você vai dividir o número de capítulos, e por dia você vai ler aquele número de capítulos, e vai chegar a 5 meses de leitura do Novo Testamento. Você pode fazer um voto para mais unção. Se nós sabemos que a unção quebra o jugo, rompe as cadeias, quanto mais, melhor. Essa vida espiritual. Você pode fazer um voto pedindo a Deus que Ele aumente a sua sede pela palavra, pelo culto, por almas. Você pode fazer um voto a Deus para você ganhar almas para Ele, discipular pessoas. Porque não adianta só ganhar, nós temos que discipular. Temos que colocar o rebanho no aprisco. Temos que ter essa visão. Você pode fazer um voto a Deus de jejuar todos os domingos pela manhã. Senhor, domingo pela manhã eu estarei na tua casa, estarei em jejum. E o propósito é este. Eu posso colocar quantos propósitos, bispo? Quantos você quiser. O voto é voluntário. E você pode envolver no voto sua vida terrena. Então o que é que vai envolver nossa vida terrena? Dinheiro não, primeiro sua família. Você pode fazer um voto pela salvação da sua família. A irmã Norma lembra que o bispo Paulo Hortêncio fazia votos de 7 sextas-feiras. Eu fiz votos demasiados, 7 sextas-feiras, pela salvação da minha família. Porque a sua família é a vida terrena, é o dia a dia. Por saúde, você está enfermo, mas você crê que Jesus cura. E aí você faz um voto por cura. Eu creio na cura. Por libertação. Há uma batalha espiritual que está acontecendo, e você crê que o Senhor te dá paz. Ele é nossa paz. E aí você entra num voto com Deus. Aqui é por paz.
Sua vida terrena é como Jacó, está olhando para o seu futuro. Lembra do que eu disse uma vez? Daqui a 5 anos, o que é que você será e o que é que você terá. Que a vida vai passando e nós nos acostumamos. E 5 anos, você pode fazer muitas coisas. Você pode dar uma reviravolta na sua história. Em 5 anos, meu Deus. Daqui a 5 anos, se você se envolver com o Espírito Santo e nos projetos do Espírito, você estará em outras águas. Não tenho dúvida. Isso é certeza. Isso é prego batido de ponta virada. Você vai viver outra realidade se você se envolver com as coisas do Espírito. A vida terrena, quando você põe um voto aí, é a vida financeira também. Porque muitas pessoas, eu não sei, irmãos, quem educou um grupo na igreja de que Deus quer a igreja pobre? Porque existe um discurso nas igrejas de que quando o pastor ensina sobre finanças, ele é materialista. O pastor só fala sobre dinheiro. O pastor só fala sobre riqueza. Mas quando você lê a Bíblia, você vê um Deus pobre e um Deus rico, um Deus próspero ou um Deus paupérrimo? Um Deus próspero. Você vê Abraão rico, Isaac rico, Jacó, olha a prova que ele passou. Aí ele disse: o voto de tudo que o Senhor me der, eu te darei o dízimo. 20 anos depois, Jacó volta milionário. É tão poderoso o voto na vida de Jacó que quando ele atravessa o val de Jaboque, Deus não deixa ele voltar com o mesmo nome. Porque você já pensou Jacó vivendo a riqueza de Deus? Jacó significa enganador. Então a riqueza de Deus não é para quem anda no engano. A riqueza de Deus é para quem é príncipe, princesa. Então Deus faz o seguinte: quando ele passa ao val de Jaboque, Deus vem um anjo, há uma luta, uma batalha, o anjo fere na coxa. Isso, o que é que você quer que eu faça? Eu não te deixarei enquanto não me abençoares. Essa bênção não era dinheiro, porque Jacó já havia feito passar pelo val de Jaboque sua família e toda a riqueza que Deus lhe havia dado. Essa riqueza, essa bênção era uma mudança de história, de futuro lá na frente. Olha a visão de Jacó. Em luz ele olha o seu futuro, finanças, matéria. Mas em val de Jaboque ele vê o seu futuro espiritual. Enquanto não me abençoares, faltava algo, faltava a presença de Deus. Então ele disse: se tu não me abençoares, não te deixarei. E aí o anjo disse: como te chamas? Ele disse: Jacó. A partir de hoje não te chamarás enganador. A partir de hoje te chamarás Israel, príncipe de Deus. Aleluia. Isso é uma questão de mentalidade. Isso é uma questão de visão. Eu já disse, se eu fosse um empresário, eu seria milionário. Então Deus saberia que meu coração estaria no dinheiro. O medo te trava. Você não conquista. Ah, estamos em crise. A pandemia. Não, estamos em Cristo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A Bíblia não diz o governo é o teu provedor e nada te faltará. A Bíblia diz: o Senhor é o teu pastor, nada te faltará. Então Jacó tinha essa revelação dentro de si. A vida terrena também deve entrar no voto. O texto que lemos nos mostra o voto de Jacó. Agora, antes de continuar, eu quero dizer: Jacó não estava na lei.
E ele era um dos patriarcas. Primeira geração, Abraão. Segunda geração patriarcal, Isaac. Terceira geração patriarcal, Jacó. Aqui nós estamos falando de um homem que tinha uma herança espiritual. E era um dos patriarcas. Terceira geração patriarcal, dele vieram as 12 tribos. Ele não estava vivendo no tempo da lei, sob os 10 mandamentos. Não havia lei. As leis de Moisés foram depois. E este homem patriarcal, em Gênesis 28, teve um sonho. Você vai ver isso a partir do versículo 10. Ele tem um sonho. O sonho traz uma mensagem. E o sonho e a mensagem acordaram Jacó. E ele ficou plenamente desperto e ciente de ter tido um encontro com Deus. Porque um encontro com Deus transforma a nossa visão. Repitam comigo: um encontro com Deus transforma a minha visão. Eu nasci em um lar pobre, escasso. Eu queria comer e não tinha biscoito, não tinha bolacha, não tinha. Várias vezes eu já contei que contar de novo, para vocês lembrarem. Eu pedi à minha avó um leite quente, disse: não tem. Vó, qual é a mistura de hoje, né? A mistura que chama aqui, né? O que é que tem a carne hoje? Não tem, é ovo. Felizes os que têm ovo, feijão. Porque tem pessoas que não têm nada. Escasso. Comprar roupa só final de ano. E eu lembro que minha mãe há alguns anos disse para mim: meu filho, esse ano eu não posso comprar uma camisa e uma calça para o Natal e para o Ano Novo para você. Isso tem problema não, mãe? Dormi numa cama que os pés eram tijolos. Minha mãe dormia numa cama que os 4 pés eram tijolos. O quarto que eu dormia não tinha porta, era uma cortina. Água lá em casa havia racionamento, não tinha caixa d'água. Mas no dia em que eu tive um encontro com Deus, minha visão mudou. Graças a Deus que o Senhor me salvou em um ministério que pregava a prosperidade e prega a prosperidade. Porque se eu não tivesse conhecimento sobre a prosperidade, eu não iria prosperar. O mal da igreja é achar que prosperar é pecado. Eu lembro, havia um irmão aqui na igreja que eu ensinava sobre prosperidade. E um dia ele foi ao meu gabinete: mas eu queria falar com o senhor. Eu disse: pois não. A Bíblia diz que a gente deve viver contente. Eu fiquei ouvindo. Devemos estar contentes. Paulo disse que quando recebeu as coisas estava contente. Que os filipenses mandaram para ele contente, e ele ficou contente. Provérbios fala que a gente tem que ter contentamento com o que temos. Eu disse: e o irmão está triste? Eu disse: não. Eu queria entender o que o irmão quer dizer. Não, porque o senhor fala muito sobre dízimo. E aí eu preparei a lamborada desse tamanho. Coloquei uma tosca de fogo na frente da lamborada. Eu disse: ô meu irmão, glória a Deus, porque você tem um pastor próspero, que te ensina a prosperar. Agora, meu irmão, deixe de ser hipócrita. Você acabou de trocar o seu carro. Eu estou contente com o que eu tenho. Então não troque de carro, meu irmão. Você está com um carro zero na sua porta. Isso é uma hipocrisia terrível. Sabe por quê? Porque ele não era dizimista.
Dói no coração de quem não é fiel a Deus ouvir sobre dízimos. Dói no coração de quem não é fiel a Deus ouvir sobre ofertas. Dói no coração de quem não é fiel a Deus ser convocado, desafiado a fazer votos. Dói no coração de quem ouve sobre palavra financeira, no coração daqueles que amam o dinheiro. Porque na verdade quando te dói, você ouvir um ensino que vai te prosperar, na verdade seu coração está no dinheiro. Existe uma hipocrisia aí dentro. Se você é tão bom quanto as finanças e você se dói, por que você não dá tudo que você tem aos pobres? Por que você não leva para sua casa todos os dias uma pessoa carente para almoçar com você? Muito pelo contrário. Esse tipo de pessoas passa distante, com medo de ser assaltado. Tem medo. Então, quando nós temos medo de prosperar, quando nós temos dor no peito, quando ouvimos a palavra sobre prosperidade, quando nós temos resistência, nós não vamos prosperar. Não iremos viver toda a plenitude de Deus. Eu já disse e repito aqui para vocês: nós ainda não estamos vivendo a plenitude de Deus. A plenitude de Deus é espiritual, é terrena e também financeira. Toca a nossa família, dá paz para a alma e liberta nosso coração do medo. Nós enxergamos o mundo como devemos enxergar, como Deus o vê. Não existe obstáculos. Pode estar o Mar Vermelho, o Rio Jordão, a fornalha de fogo aquecida 7 vezes mais, a cova dos leões, a prisão. Eu estou acorrentado, mas eu vou cantar e orar, e Deus vai mandar o terremoto e eu serei liberto. Nem a morte poderá deter aquele que nasceu em Jesus, porque quando o Senhor voltar, será arrebatado. Então, quando sua visão muda, você não vê obstáculos. O que é que te impede então de prosperar hoje? Porque nesse momento você está em uma zona de conforto. Onde você está hoje é a sua zona de conforto. Você ganha aí seu salário, paga suas contas e diz: estou vivendo. Você deveria dizer: estou sobrevivendo. Sobrevivendo. Porque viver é falar de plenitude. Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Quem decide somos nós. Como assim? Nós que decidimos se cremos ou não. Jacó ouviu essa palavra, teve o sonho, estava ciente, teve um encontro com Deus. E o que foi que ele fez? 3 atitudes significativas que mudaram o futuro de Jacó. Primeira, versículo 18. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. Digam comigo: adorou. O óleo representa a unção, o Espírito de Deus. Ele erigiu um altar e derramou óleo. Onde se manifesta o Espírito de Deus? No altar do nosso coração e no altar da reunião da igreja. Ele adorou. Diga: adorou. Segunda atitude, ele mudou o nome daquele lugar. É Luz. Para Jacó não fazia sentido. Então ele colocou naquele lugar, versículo 19, e deu o nome de Betel, aquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Por que ele mudou o nome? Porque ele teve uma experiência com Deus que o transformou. Betel significa casa de Deus. Ele disse: Deus está aqui e eu não sabia. Terceiro,
ele fez um compromisso selado com um voto. Aqui é o segredo. E aí, versículo 20, ele fez, então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de casa de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. O que é o dízimo? Digam comigo: o dízimo é um teto. Então, se você está debaixo de um teto, você está protegido. Faça chuva, faça sol, você não será atingido. Então, o que é o dízimo? O dízimo é o que te protege dos ataques de Satanás nas tuas finanças. E olha que o diabo, ele não cessa de atacar as finanças do povo de Deus, ainda que seja dos dizimistas. Mas é o teu teto. O que é o voto? O voto é a oportunidade para mover os céus naquilo que é a vontade de Deus. Digam comigo: voto. Mais forte: voto é a oportunidade. Diga: é a oportunidade para mover os céus naquilo que a vontade de Deus, que é a vontade de Deus. Voto é acelerar os tempos naquilo que é a vontade de Deus. Então, aquilo que uma pessoa vai conquistar com 20 anos sendo dizimista, o voto acelera isso em 2 anos, em 1 ano, porque é um voto, é um compromisso, é um juramento entre o homem e Deus. O voto é tão sério na Bíblia que quando Eclesiastes diz: se você fizer o voto e não cumpre, era melhor você não ter feito, porque é um juramento. O que é que as pessoas falam de você quando você dá uma palavra e não cumpre? As pessoas dizem que você é uma pessoa sem palavra. Como é que Deus vê uma pessoa que faz um voto e não cumpre? Deus a vê como uma pessoa sem palavra. Assim é. Por isso que é uma revelação e a igreja precisa crer nisso. E Jacó teve essa revelação e ele, faz um voto. Se rapaz, eu vou acelerar. Eu vou acelerar a abundância na minha vida, vou acelerar o propósito de Deus na minha vida. E quando ele chega em Padã Arã, ele começa a trabalhar. Durante 20 anos ele é empregado. De uma certa forma, no momento, vem Labão e diz: olha, você está me enganando. Ele diz: você mudou meu salário 10 vezes. E vem um anjo e diz a Jacó: olha, só tem salpicados e malhados. E faça assim, assim, assim. Coloque um ramo de cana, de bambu e faça assim. E quando for a malhada poer ou colocar ou tiver que parir, você põe assim e o Espírito Santo deu toda a orientação. Jacó fez como tinha que fazer. A Bíblia diz em Gênesis que o homem se tornou riquíssimo. Gênesis 30, 43. Ele volta com aquele rebanho para Esaú, seu irmão. Ele ofereceu 400 gados. Entregou servos para servirem a Esaú. E Esaú: não, meu irmão, o Senhor tem me abençoado também. Faltava-lhe algo. Mudança do nome. O voto foi tão poderoso que no Val de Jaboque Deus selou: não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Quando houve fome na terra, Deus mandou José adiante. E quando Jacó vai com sua família, mais ou menos 70 pessoas, para a terra do Egito, Deus lhe deu a melhor terra. Estavam votos seguindo Jacó.
Se a igreja tomar essa palavra com seriedade, como tem que tomá-la, suas realidades serão transformadas este ano. Este ano. Porque Deus não está impedido de trabalhar. Nenhum vírus na terra impede Jeová de trabalhar. Aleluia. Eu creio que chegou a hora de acelerarmos o tempo. Aleluia. Estamos orando, você está orando, você está clamando há dias, há meses, há anos e nada aconteceu. Agora é hora de tomarmos uma posição. Porque na inércia ninguém prospera. Na inércia ninguém cresce. Na inércia é falta de visão. A inércia significa negligência. A inércia é deixar se amontoar as teias de aranha. A inércia significa desorganização na sua casa. A inércia significa desorganização no seu casamento. A inércia significa desorganização financeira. E aí você vai entrando pelo cartão de crédito, vai entrando pelo cheque especial e vai achando que isso é bom. E chega um momento que o diabo diz assim: tu estás bem, cara, estás pagando a tua dívida. Não, meu irmão, você está endividado. É hora da igreja se posicionar. E quero dizer a você, você tem que tomar posição para que isso acabe. Disse, como, bispo? Voto! E fazemos voto pelo quê? Por cura, por libertação, por salvação, por prosperidade, restauração na família, mais unção, portas de trabalho, conquistas extraordinárias. Desde que esteja na vontade de Deus. Cura é vontade de Deus. Alô? Libertação, a salvação, prosperar, restauração de lares, porta de trabalho, conquistas extraordinárias. Essa aqui não é só vontade não, é o DNA de Deus. Desde que esteja na vontade dele. Onde vou descobrir a vontade dele? Na palavra. Se você ler, você descobrirá o que ele tem com você. Como descobrirei a vontade de Deus? Ouvindo a voz do Espírito Santo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando o Espírito Santo fala, nós precisamos ser sensíveis. Quando Ele nos dá uma rota, não podemos duvidar. Não podemos duvidar. Esse é um tempo em que muitas pessoas não suportam, por exemplo, essa mensagem, porque essa mensagem está em um tempo muito difícil. Há uma necessidade urgente para muitas pessoas, não só de saúde, mas de provisão. Mas isso é o juízo de Deus sobre o mundo. Nós somos a igreja. E independente do seu contexto social, Deus está lhe dando a oportunidade de mover os céus naquilo que é a vontade de Deus. Deus está te dando a oportunidade de você viver a vontade de Deus. Pode ter alguém aí do seu lado não crê, o problema é seu. Siga com a sua incredulidade. Junte-se aos que creem. Não se junte aos que racionalizam a mensagem. Os que racionalizam, que querem entender a palavra, são pessoas racionais. Elas não andam por fé. Quem anda por fé, discerne o que o Espírito quer. Então, se você está aqui no Espírito, você está discernindo o que Ele quer. Aonde Ele quer te levar. Onde você vai chegar. E eu quero, em nome de Jesus, convocar a igreja para fazer votos. Voto não é barganha. Não é barganha.
Alguém pode pensar que Jacó barganhou. Se o Senhor fizer isso, eu farei isto. Ao contrário. Esse Jacó era um Jacó diferente. Porque ele acabara de ter uma experiência com Deus. Leia a Bíblia e procure antes desse versículo onde Jacó adora. Não tem. Antes dessa experiência, Jacó era um religioso. Ele só sabia que Deus tinha falado com o avô dele e com o pai dele. Ele não tinha experimentado Deus. Ali, ele é quebrantado. Tem que haver esse quebrantamento. Esse homem quebrantado por Deus, agora estava pronto. Escuta essa, que quando eu escutei essa, me ministrou. Estava pronto para nivelar as promessas que Deus fizera a ele, ainda no ventre de sua mãe. Lembra quando o Senhor disse para Sara, aliás para Rebeca: há duas nações dentro de ti, e o mais velho servirá ao menor. O menor era Jacó. No ventre, Deus disse: vai acontecer isso. Jacó nasceu debaixo de uma promessa. Calcule isso. Ele nivela as promessas que Deus fizera a ele ainda no ventre de sua mãe, com uma declaração voluntária de lealdade a Deus. Então, fazer votos é muito mais que dinheiro. Fazer votos é você dizer: cumprirei o que estou te dizendo. Serei fiel, serei leal, te obedecerei, custe o que custar. Amém. Esses são os que o Espírito Santo procura. Amém. Pessoas destemidas e determinadas para avançar e conquistar o que Deus tem preparado para elas. Aleluia. Que não tem medo de ter a riqueza, a prosperidade na sua mão. Que olha a prosperidade como plataforma para semear no reino, para ajudar a sua família, para ajudar quem precisa. Amém. Nesse tempo você olha tantas pessoas necessitadas. E você diz: mas eu não posso fazer nada no momento. Mas se você tivesse os recursos que Deus tem para te dar, você faria muito mais. Quantas pessoas na sua família que precisavam que você prosperasse, que você se tornasse uma árvore que dá fruto para a sua casa. Isso é um convocatório, amados. E eu já estou dentro. Nós temos projetos de Deus. Projetos. 2022 será um ano extraordinário nessa cidade. Estávamos pensando em fazer em Recife um dia com o Espírito Santo. Mas Deus falou ao meu coração, ao coração da bispa: vocês estão passando 11 anos profetizando que São Lourenço é terra de avivamento. E vocês irão entregar para Recife o que eu dei a vocês? Então decidimos fazer aqui. Em novembro o pastor Ortega com a pastora Morina virá para a conferência. Amém. E aí vamos definir a data com o pastor Ricardo. E essa cidade será invadida pelo Espírito de Deus. Aleluia. Aleluia. Temos projetos e não podemos ter medo. Todos que têm projetos e têm medo, o projeto nunca sairá do papel. Eu conheço muitas pessoas que dizem assim: mas eu tenho um projeto. Passam 5 anos, elas continuam dizendo: eu tenho um projeto. 10 anos, eu tenho um projeto. 15 anos,
Eu tenho um projeto. Nunca colocaram em marcha a execução desse projeto. Temeram. Talvez por causa de um tempo de crise ou de dificuldades, por conta do tempo que estamos vivendo. Um tempo semelhante. E olharam as dificuldades. E não olharam o Deus da Bíblia. Mesmo no tempo em que eu vivia aquela escassez humana, eu nunca me senti pobre ou miserável. Porque eu era ensinado. Porque o meu pastor dizia assim: você é cabeça e não cauda. Vamos, repita comigo: você é cabeça e não cauda. Eu dizia: eu sou cabeça e não cauda. Diga assim: onde você colocar a mão, você vai prosperar. Se onde eu colocar a mão, eu vou prosperar. Repita comigo: onde eu pisar é terra de minha propriedade. Onde eu piso é terra de minha propriedade. E eu chegava em casa e não tinha praticamente o que comer. Mas eu não deixava de crer. Porque o justo não vive do que tem. O justo vive pela fé. Amém. E para finalizar, a voto é um ato de fé que provocará milagres. Então, tanto os irmãos que estão aqui na igreja quanto os que estão online. Eu não vou definir valores, porque eu posso estar limitando você. Da mesma forma que quando o pastor estava me ensinando, ele disse: pastor, eu não vou te dizer quanto eu dou no meu lugar secreto. Ele não quis dizer. Ele só disse: eu entrego uma semente. E eu esperando ele dizer: se eu entrego $1, eu entrego $2. Nada. Eu queria ouvir quanto era. É um voto. O voto é voluntário. A característica principal do voto é que nós entregamos para Deus o que é valioso para nós. O que é valioso para você? Se é um voto financeiro, quanto é valioso para você? Existe um elemento muito valioso, chama-se tempo. Como você administra o seu tempo? É muito valioso. E infelizmente a maioria das pessoas estão desprendendo seu tempo no que não devem fazer. Tempo. Alguém já disse que tempo é dinheiro. Então eu quero provocar a igreja nessa manhã. Quero em nome de Jesus dizer a vocês que este ano é o ano de mudanças. É o ano da Shalom de Deus. Shalom, paz, saúde, bem-estar e prosperidade. A Shalom de Deus está sobre nós e em nós. A Shalom de Deus está sobre São Lourenço da Mata. Alguém diz amém? A Shalom de Deus está no Brasil. Onde houver alguém sedento pela Shalom de Deus, ali estará o Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, eu não vou definir valores quanto ao que envolve a sua vida terrena. Você e Deus. Lembre que é um juramento seu com Ele, um compromisso seu com Ele. Quanto à vida espiritual, eu quero sugerir. Para o seu crescimento espiritual, só quero que você tenha um período específico. Um horário específico. E não um horário, hoje eu vou orar de tarde. Hoje eu vou orar de madrugada. Hoje meu lugar secreto vai ser de manhã. O Espírito Santo aí não está sendo tratado com tanta honra como merece. Nós temos que marcar horário com Ele. Amém? Então quero sugerir que vocês marquem um horário.
no seu relógio, na sua agenda, e diga para o Espírito Santo: Senhor, vou me esforçar para neste horário estar contigo. Na vida espiritual, no mínimo 1 hora. No mínimo 1 hora. Jesus disse: se vocês não puderam vigiar 1 hora, eu não estou dizendo que você vai ficar só 1 hora. Tenha 2, 3, 4, 5, 10, 20 horas. Fique lá no lugar secreto até dormir. Mas eu estou falando sobre o mínimo 1 hora. Leia a Bíblia todos os dias. Leia. Se você não está lendo, volte a ler. Leia o Novo Testamento de Mateus a Apocalipse. Leia 1 vez, 2 vezes. Depois leia Gênesis, Apocalipse. Tenha isso no seu coração. Eu quero ler a Bíblia, a palavra do meu Deus, 1 vez completa, 2 vezes, 3 vezes. Leia a Bíblia completa 1 vez por ano. Dá para ler 2 vezes. Mas leia a Bíblia completa 1 vez por ano. Não falte os cultos. Não vamos mais dizer a Deus: hoje não posso. O que damos a Ele? Temos que honrá-lo. É o mínimo, e as pessoas: eu não vou hoje. No protocolo que temos, porque estamos vivenciando isso, sintomas gripais, ou ter estado, ou ter tido contato com alguém que teve o vírus, ou tem o vírus. Na sua vida terrena, quero sugerir, no ambiente da sua família: lute por sua família. Clame a Deus por sua família. Faça votos no altar por sua família. Ore. Não desista. Creia que Deus mudará a história da sua família. Amém? Por último, o voto é para quem é dizimista, fiel a Deus. Eu vou explicar por quê. E foi algo que o pastor Gustavo me explicou. Só olha, uma pessoa que não é fiel, quando ela faz o voto, não vai acontecer nada. Então, como não aconteceu nada, ela vai ficar pensando: mas comigo não aconteceu nada. Comigo não passou nada. Aí vem os irmãos à frente, contam os testemunhos. E aí a pessoa fica: mas comigo não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Por causa da deslealdade. Sabe, bispo, eu não tenho sido dizimista há muito tempo, e eu quero voltar a ser dizimista hoje. Aí veja só a diferença do dízimo para o voto. O dízimo é um mandamento. Ele carrega uma promessa. Deus disse: eu te darei sem medida. O voto é voluntário. Ele carrega uma unção na tua decisão. Acelera os tempos no que é a vontade de Deus. Amém? Então, eu quero convocar a igreja nessa manhã para fazer esse voto com Deus. Em um voto financeiro, mensal, semanal, diário. Você e o Espírito Santo. Você vai dizer a Ele: Senhor, meu voto é esse, contigo. Se você quer, eu quero seguir o que o meu pastor está seguindo, como o pastor está seguindo o pastor dele, eu vou levar uma semente para o meu lugar secreto. Você junta a semente no lugar secreto e traz ao culto presencial depois. É voluntário. Faça o que está no seu coração. Faça o que está no seu espírito. Amém, amados? Ouça a voz do Espírito Santo. Este ano é o ano para mudar realidades. Amém? Aleluia.